Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Nós precisávamos ter estômago de aço para poder ouvir as coisas que ele falava e continuar a investigação com profissionalismo. Eu sou a favor da prisão perpétua. O Champinha já deveria estar na rua. A lei devia olhar que ele não matou uma pessoa só. Ele matou 2, 3, 4, destruiu a vida de muitas pessoas. Nenhuma lei penal brasileira retém o Champinha na cadeia. Isso foi uma execução, né? Execução. Isso é coisa do Champinha. No começo de novembro de 2003, boa parte dos brasileiros esperava pelo desfecho da história de um jovem casal que tinha sido sequestrado. E esse sequestro já fazia 5 dias. Os dois foram passar um fim de semana romântico num sítio em Bugaçu, cidade da Grande São Paulo. A namorada era Liana Friedenbach, uma adolescente de 16 anos, moradora de Genópolis, um bairro famoso da capital paulista, bem central, bem conhecido pela arquitetura dos anos 50 de apartamentos amplos, perfeitos para famílias de classe média alta. Já o namorado era um rapaz mais simples, Felipe, de apenas 19 anos. De tanto estampar as capas de portais, jornais, revistas e telejornais da época, até hoje, é impossível não reconhecer de imediato a foto icônica do rosto de Liana. Aquela foto com ela encarando diretamente para quem a olha, com seu olhar expressivo, de um verde mais escuro, com sombra lápis preto marcando todo o contorno dos olhos. O cabelo bem liso, castanho claro, faz a melhor moldura para o rosto, com a franja um pouco abaixo do nariz que ajuda a construir um rosto de ótimas proporções. Os lábios cerrados dela fazem a melhor imagem para a voz do enigma da Esfinge de Tebas. Decifra-me ou devoro-te. Pena que Liana não era a Esfinge. Ela era, de fato, a transeunte que a Esfinge devorava pelo caminho. A Esfinge desta história tem um rosto menos doce e seu nome, até então desconhecido, viraria sinônimo de terror. O nome, Champinha. Champinha era a alma real da Esfinge que até então estava escondida num rosto que passaria a ser marcante numa outra foto que também ficou bem conhecida. Nessa primeira foto, publicada pela imprensa, Champinha também encara seu interlocutor. Seu olhar traz a ausência total de humanidade. Seu rosto duro e sua boca fechada são um aviso ainda mais claro para quem cruzar a sua vida. Você nunca mais vai me esquecer. Outra pessoa que também ficou, digamos, famosa na época pelo sequestro foi o pai de Liana. Ari Friedenbach buscava a filha 24 horas por dia. Durante os 5 dias que Liana ficou desaparecida, Ari foi o pai herói de qualquer história de romance, mas sem final feliz. Esse foi o primeiro episódio de investigação criminal que liberamos a participação de familiares. E o Ari Friedenbach só foi convidado porque ele realmente havia participado ativamente das investigações do caso da própria filha. Carla Albuquerque e eu queríamos que a série tivesse uma linha um pouco mais dura de documentário, ouvindo apenas os profissionais que de fato participaram das investigações. A gente tinha certo receio que entrevistas com familiares das vítimas mudassem um pouco o foco da história que o programa contaria, passando a ser um pouco mais dramático. Mais tarde, essa decisão se mostrou acertada para os primeiros episódios. Assim a gente conseguiu marcar de fato o DNA da série Investigação Criminal. Mas depois da participação do Ari Friedenbach, a gente percebeu que a investigação criminal já estava madura o suficiente para manter todas as suas características, mesmo com a entrada de familiares e amigos. Aliás, essa entrada de familiares e amigos acabou ajudando a desenhar o perfil das vítimas. Mesmo muitas vezes emocionada, a família colaborou e enriqueceu o projeto. Virou até uma forma final de homenagem para as vítimas dos casos. Vítimas como a Liana e o namorado, que não sabiam que aquele feriado de finados seria mais que uma aventura romântica. Naqueles dias, seria construída uma das histórias mais perversas que a polícia do Brasil já conheceu. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Land. Quando eu conversei com a Ari Friedenbach, eu descobri que o maior erro da Liana foi a mentira. Sim, ela mentiu. Mentiu talvez na inocência adolescente, afinal ela só tinha 16 anos. A Liana preferiu inventar uma viagem que faria com amigos a contar para o pai a verdade que ela estava indo acampar com o namorado.
A imprensa, inclusive, na época, noticiou que como o Felipe vinha de uma família, vamos dizer, menos abastada, os pais da Liana não queriam um namoro. E eu vou ter que dar um spoiler aqui do que o próprio Ari vai contar neste programa. Isso, que ele não queria o namoro, e isso o pai que não queria o namoro da filha, isso nunca aconteceu. Até porque o namoro era muito recente, e o Ari realmente não estava muito preocupado se a filha ia casar ou não com aquele rapaz. E exatamente por isso fica a pergunta: por que a Liana mentiu? Podíamos aqui elucubrar e dizer que ela, sei lá, queria ficar um pouquinho mais rock and roll à frente das amigas. Ou então ela estava com medo de contar a verdade pro pai, o pai não deixar e ela ter que batalhar para viajar com o namorado. Ou simplesmente ela queria ter uma história para contar quando adulta. O verdadeiro motivo que fez a Liana mentir, esse a gente nunca vai conhecer. E o próprio Ari, que você vai ouvir agora em seguida, acorda e dorme todo dia com essa dúvida. O que ocorreu é que, na noite... Esse é o Dr. Silvio Balanjo Júnior, o delegado do caso. Paulo, no vão do MASP. No sábado de manhã, seguiram para Embu-Guaçu, na região do Sítio do Lê, onde acamparam. Passaram a perambular pelas estradinhas da região, quando cruzaram com o Champinha e o Pernambuco. E já nesse momento, a Liana chamou muito a atenção do Pernambuco e do Champinha. Eu vou fazer uma interrupção porque é uma interrupção importante. Muito se fala do Champinha, mas não foi apenas o Champinha que participou do crime contra a Liana e o Felipe. O delegado, inclusive, acabou de contar que a Liana cruzou o caminho de Champinha e de Pernambuco. Pernambuco é um dos cúmplices de Champinha. E além de Pernambuco, teve mais outros 3 comparsas participando dessa história. Comparsas esses de Champinha. Sim, Champinha, com apenas 16 anos, era o chefe do grupo de 4 pessoas adultas. Os outros 4 algozes de Liana e seu namorado eram maiores de idade. Aliás, bem maiores de idade. Quando chegou domingo à noite, já estava super preocupado. Quando eu cheguei no local onde sempre chegam os ônibus das excursões, eu vi que só estava eu lá, não tinha pai de ninguém, não tinha nada. Aí eu liguei para uma amiga da Liana, que era a amiga mais próxima dela. Falei, escuta, onde está a Liana? Ela me enrolou, falou, escuta, a Liana sumiu, o que está acontecendo? Aí ela me contou que a Liana tinha ido viajar com o Felipe. A Márcia começou a ligar, pegou a agenda da telefone da Liana, liga para uma, liga para outra, acabou descobrindo que eles tinham ido para Embu-Guaçu. E aí chegamos na rodoviária de Embu-Guaçu, não encontrei nada, aí nós giramos a noite inteira pela cidade, não encontramos nada. E aí começaram alguns contatos, sabe, gente que conhecia a polícia, conhecia aqui, conhecia ali, todo mundo começou a se mexer. Então, a partir de segunda-feira, efetivamente, que nós, da polícia da região de Taboão da Serra, teve a notícia de que o casal teria desaparecido naquela região. A partir daí é que nós passamos a encetar as buscas. Mobilizamos o pessoal daquela região de Embu-Guaçu. Logo em seguida também o COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, também passou a fazer as buscas na região, uma grande varredura. Aí a gente conseguiu descobrir o motorista da van que tinha levado eles da cidade, do terminal da cidade, até uma estradinha de terra lá próximo ao sítio. Aí ele me falou que levou eles até lá e que ele estranhou pela cara da Liana, viu que ela não era da região e perguntou para ela o que ela estava fazendo lá. E o Felipe respondeu por ela que, sabe, desbaratinou a conversa e tal, mas não deixou ela chegar a responder. E de lá eles teriam ido a pé até o tal sítio, que é uma caminhada bastante longa. Eu acho que assim, a Liana não sabia para onde ela estava indo. Pelo jeito que ela era, a Liana era extremamente fresca, sabe, era uma super patricinha, cheia de frescura, e aquele lugar não tinha condição nenhuma de higiene, era um lugar que, assim, pra você ter uma ideia, eu fiquei quase 10 dias no meio do mato lá, eu fiquei travado de carrapatos, assim, era um lugar inabitável. Então, não acho que ela tenha noção para onde ela estava indo. Chegamos no sítio, eu parei o carro, então logo que você entrava assim, você via a casa abandonada onde esse senhor morou,
os totens. E aí eu entrei, me deu uma coisa super esquisita, eu falei para meu amigo, vamos embora. Ele falou, não, vamos dar uma entrada aqui. Eu falei, não, vamos embora. Ele falou, não, vamos entrar para olhar. A gente entrou 50 metros, ali à direita estava uma barraca onde eles estavam. E logo que eu cheguei, eu vi a barraca, eu reconheci a barraca, eu vi o chinelo da Liana, que era uma chinela meio colorida, assim, eu logo identifiquei que era dela, estava fora, era a única coisa que estava fora da barraca. A barraca estava fechada, falei para meu amigo, vamos chamar a polícia porque vai ter que ter perícia aqui. A primeira coisa que nos chamou muito a atenção é que, embora os pertences deles estivessem na barraca, a alimentação ainda estivesse lá quase que integral, na verdade havia um rasgo provocado por algum objeto cortante na barraca, o que nos fez presumir alguma violência em relação ao casal. E a primeira suspeita é que tivesse ocorrido algum sequestro. Aí veio uma viatura da polícia com 2 policiais, da Polícia Civil, 2 policiais, um deles chamava Fidel, e esse Fidel falou, bom, entra aqui no carro, vamos girar por aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Aí entramos no carro, eu e meu amigo, no banco de trás, era um Golzinho, daqueles modelos antigos, e foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome do Champinha. O policial, esse Fidel, que era da região desde sempre, falou, isso é coisa do Champinha. Champinha, na época, era um adolescente de 16 anos de idade, forte, extremamente truculento, uma pessoa fria. Inclusive, nas declarações que ele prestava, eu usei a expressão na época que nós precisávamos ter estômago de aço para poder ouvir as coisas que ele falava e continuar a investigação com profissionalismo. Depois que eu tinha entrevistado o Ari Friedenbach, o delegado do caso, eu resolvi chamar o Dr. Guido Palomba para me ajudar a entender um pouco melhor o desenho de personalidade do Champinha. Afinal, a gente sempre tende a justificar as pessoas cruéis demais como psicopatas. Mas neste caso, a psicopatia seria a justificativa de tanta frieza? A deformidade dele, na minha maneira de entender, ela vem do parto e vem também de um heredo familiar bastante significativo. No parto, ele teve uma hipóxia ou anóxia, que é uma falta de oxigenação cerebral. E a família dele tinha vários elementos com problemas mentais. Então, para mim, ele tem uma encefalopatia, sim, incurável, que lhe confere uma periculosidade exacerbada e que impossível de ser revertida num prazo pequeno de tempo, seja lá por que terapia for. Não se tinha notícia do pai do Champinha e nós tivemos com a mãe algumas vezes e com o irmão. E a gente percebia até uma certa preocupação do irmão em nortear os passos dele. Mas o irmão também não tinha coragem suficiente de enfrentá-lo. É um rapaz que tem um passado, ainda que jovem, tem um passado criminal bastante significativo. Delinquiu quando era menor de idade. Ele comete um delito cruel. Ele tinha uma liderança enorme. Ele causava, inclusive, medo, além do respeito. Um temor em todas as pessoas. Extremamente frio e passivo, a ponto de se perguntar para ele: você matou a Liana, mas por que, além de matar, você a mutilou? E ele dizia com muita serenidade: tive vontade, eu quis. Sim, o delegado do caso falou o que você acabou de entender. Champinha, assim como o maníaco do parque,
também exerceu canibalismo. Eu sei que ainda não passamos pela investigação do caso, mas como o Champignon é um personagem forte demais, eu resolvi já trazer o desenho de personagem dele aqui para o começo da história. Uma história que vai tendo contornos cada vez mais macabros. Porque a gente já descobriu agora que o Champignon teria feito canibalismo com a Liana após morte. E antes da morte dela, ele gostava de apresentar a Liana como sua namorada. Namorada com muitas aspas para aqueles seus companheiros, aqueles 4 amigos de crime. 4 amigos esses, o Antônio Caetano da Silva, o Agnaldo Pires, o Antônio Matias de Barros e o Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco. E para esses 4 comparsas que seguiam o Champignon como se fosse uma seita, para eles também ficarem felizes, o Champignon oferece Liana para fazerem dela também a sua namorada, também com muitas aspas. Como eu já contei aqui no episódio, a Liana mentiu para os pais para onde ela estava indo. E essa mentira causou, inclusive, a entrada da polícia com um certo atraso no caso. E também, como eu já contei, a imprensa sempre dizia que o motivo que levou Liana a mentir sobre o fim de semana com o namorado era porque a família da garota não aprovava o namoro. Quando eu conheci o Ari Friedenbach, eu achei que não combinava esse pai autoritário desenhado pela imprensa com aquele cara tão simpático que estava na minha frente. Por isso, uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz diretamente para ele e também para o delegado foi: o que o Ari, o pai, pensava do namoro da filha, Liana? Liana Friedenbach era uma adolescente muito bonita, estudante, estava inclusive já tentando prestar vestibular. A Liana era muito colada a mim. A gente, assim, fisicamente a gente tinha uma coisa muito de carinho, emocionalmente. A Liana, eu sempre conto isso porque é muito engraçado. A Liana, às vezes ela vinha me perguntar alguma coisa, antes ela falou, eu já falava assim ou não. Como que você sabe o que eu falo? Meu, pela tua cara eu sei o que você vai falar. Sabe, assim, uma ligação desse nível. E aí eu indo buscar ela no São Luís, aí um dia eu estava esperando ela sair, aí vem o Felipe com ela até o carro, eles se despedem, eu perguntei para ela, teu namorado? Aí ela riu e falou, ainda não. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, ele veio com ela até o carro, eu falei, agora já é meu namorado. E eu fiquei extremamente feliz, sabe? Eu achei legal. Isso foi em setembro, entendeu? Em outubro eles viajaram. Independente de fatores de diferenças sociais, para mim não é casar, mas eu estava com 16 anos, ela estava se relacionando com alguém. Então eu não estava nem aí com isso, sabe? Para mim, tudo bem. Para mim era legal ela estar com alguém, dela gostar, dela desgostar, isso que eu estava preocupado. As notícias é de que a família teria tido notícias dessa amizade com pretensão de envolvimento e não teria aprovado muito isso, por isso que ela não contou a viagem com ele. Ela já estava se interessando por ele e não podia revelar para a família. Logo no começo das investigações, uma das teorias da polícia, fuga de um casal apaixonado. Eu falei, a Liana não tem do que fugir. Eu falava, a Liana não tem do que fugir, a Liana não ia fugir de mim, cara. A gente dava super bem, ela não escondia as coisas, não escondia. Todo mundo tem os seus segredos. Mas sabe, a gente tem uma relação super legal, super aberta, entendeu? Ela não tinha medo de mim, não era pavor. Sabe, não tem do que fugir, eu jamais iria fugir. Mas, puta, inventou uma puta de uma mentira, olha a bosta que deu. Quando a polícia começa uma linha de investigação, ela precisa entender tanto os personagens da história como a motivação de tudo. No caso da Liana, o que teria feito ela ir até aquele lugar tão distante da sua casa e tão distante da sua realidade? A tal fuga de casal apaixonado realmente existiu? Seria um sequestro ou haveria mais crimes se acumulando? E até que ponto expor tanto crime na mídia pode mais atrapalhar do que ajudar? O Ari Friedenbach chega a lançar panfletos de um helicóptero com as fotos da filha e do namorado, pedindo ajuda para encontrá-los. Isso pode deixar o criminoso com receio de ser descoberto e ver como única saída a morte dos seus problemas? Nós
passamos a indagar os moradores e caseiros de toda a região a respeito do eventual paradeiro. O pai da Liana passou a acompanhar toda a operação policial, inclusive imprimiu fotos do casal e lançou do ar. Um empresário, que eu não sei quem é, emprestou helicóptero pra gente panfletar. A gente jogou 5.000 panfletos com as fotos da Liana. E eu acho que talvez, quando a gente começou com a história do helicóptero, eu acho que foi uma... Os caras vão se livrar disso aqui, porque esse negócio, acho que, assim, isso é uma coisa que me pega na minha cabeça, assim, acho que, às vezes eu acho que tipo, eu provoquei a morte com a história do helicóptero, sabe, assim, acho que foi muita pressão para eles o fato de estar sobrevoando, a polícia estava um aparato gigantesco, e eu acho que isso deve ter deixado eles com mais medo da situação. Eu cheguei na minha casa, sei lá, 10 da noite, e me liga uma pessoa, falou, eu não lembro o nome dele, é um cara que, ele dizia que é mateiro. É um cara que, sabe, leva as pessoas para passeio ecológico, ele é um cara que circulava ali na mata. Esse senhor me liga, eu sou fulano de tal, sou mateiro, eu nunca tinha ouvido essa expressão, e queria saber se o senhor me autoriza a eu ajudar a procurar a sua filha. Eu falei, claro que eu autorizo. Aí passa umas horas, esse fulano me liga de novo, falou, eu encontrei um cara bêbado aqui falando umas coisas esquisitas e tal, e ele levou esse fulano para a delegacia. Era um dos criminosos, aí eles seguram ele lá no xadrez até passar o porre, e no dia seguinte o cara entrega o serviço, aí ele conta tudo. Então, ao encontrarmos o Champinha, ele, depois de entrevistado várias vezes e apresentar algumas contradições nas versões do que ele havia feito, onde tinha estado, por que se ausentou tanto tempo da casa, ele acabou por admitir que o casal tinha sido abordado por eles, que a intenção era realmente um resgate e que o Felipe havia sido executado pelo Pernambuco e que o Pernambuco ainda estaria na posse da Liana para pedir um eventual resgate. Momento então que a polícia se mobilizou para encontrar o corpo do Felipe e ele acabou nos apontando onde o Felipe estava. Dia 10 de manhã, o delegado me fala, achamos o corpo do Felipe e a Liana está viva. Num primeiro momento, quando o Champinha espontaneamente nos levou ao corpo do Felipe e garantia que ela ainda estava aos cuidados do Pernambuco, nós começamos a trabalhar nessa hipótese do resgate, da extorsão. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer outras perguntas e a circunstanciar melhor o tempo que ele teve fora, por onde ele andou, com quem ele esteve, quais as pessoas que poderiam servir de testemunho, o Champinha não teve outra solução a não ser acabar admitindo tudo. E aí, eu estava na sala do delegado, e aí, em determinado momento, entra um amigo meu, me conta que a Liana estava morta. No que eu caí, eu chorei. Aí eu liguei para minha mulher e falei, acabou, a Liana está morta. Com a descoberta dos corpos de Liana e Felipe, a polícia precisa entender a dinâmica e o tempo do crime. Afinal, quem morreu primeiro e em quais circunstâncias? Além do sequestro e da morte, o que mais aconteceu com eles? Os corpos ajudariam a desenhar todo o percurso final do casal. E para isso, a polícia contou com o Dr. Laércio de Oliveira César, que é o médico legista do ML. Você já ouviu o Dr. Laércio aqui em outro caso. Ele também foi o legista do caso Isabela Nardoni. No período da tarde, Pernambuco e o Champinha então tacaram a barraca, os dois estavam no interior dela,
e resgataram ambos. Os dois foram vendados quando foram retirados da barraca para que eles não tivessem nenhuma orientação de onde estariam indo. Em seguida, o Champinha levou a Liana e o próprio Felipe para a casa do Antônio Caetano da Silva. Lá mantiveram o casal em cômodos separados, onde então começaram os abusos em relação a Liana. O Felipe teria ouvido ou percebido toda a situação, mas ficou inerte. A Liana percebeu essa situação, teria percebido, segundo os relatos, e disse que era de uma família que tinha condições, mais abastada, induzindo o grupo a solicitar um resgate. Em seguida, eles acabaram conversando também no mesmo sentido com o Felipe, que, ao contrário, disse que era de uma família de parcos recursos. Aí decidiram, então, por eliminar o Felipe, já que ele não traria nenhum benefício. No dia seguinte, então, domingo, dia 2 de novembro, pegaram o casal, Champinha e Pernambuco, e os conduziram até um local ermo, próximo a um barranco. E lá, num determinado momento, o Champinha parou a caminhada da Liana e seguiu o Pernambuco com o Felipe alguns metros mais adiante. Ele portava uma espingarda cartucheira calibre 28. Em seguida, a Liana ouviu o disparo da arma de fogo e perguntou ao Champinha o que estava acontecendo. O Champinha disse: não, o Felipe foi solto, libertado para ir embora. Ele tinha de lesões... Esse é o Dr. Laércio, legista que analisou o corpo de Felipe. Na região do olho esquerdo, do nariz, e na região da nuca. Me chamou a atenção assim, pelo tamanho do orifício. A gente está acostumado a ver projétil assim, de revólver, pistola, né, em torno aí de 10, 11, 12 milímetros. Era um orifício único, mas grande. Eles eram de um ferimento assim, com a arma encostada. Fazendo a dissecção, então, do crânio, e a abertura do crânio, verifiquei que não se tratava de revólver, de uma bala única, e sim de projéteis múltiplos, baguinhos de chumbo. Era uma espingarda, viu? Ele foi vítima de um ferimento por arma de fogo, mas uma espingarda de caça. Isso foi uma execução, né? Execução. Logo ao assassinato do Felipe, o Pernambuco, que foi o autor, evadiu-se para a Petrolina, em Pernambuco. Naquele momento ela já percebeu toda a gravidade da situação e, segundo a gente apurou, ela já entrou num estado de choque e foi novamente conduzida para a casa do Antônio Caetano. Seguiram-se aí os abusos por todos os participantes do grupo. Numa tarde, o Champinha resolveu ir pescar tranquilamente, levando a Liana como uma espécie de troféu. Então ele colocou um moletom na Liana e cobriu a cabeça e parte do rosto com o capuz desse moletom. E a Liana estava, como eu já disse, desde a morte do arrebatamento dela e da morte do Felipe, e depois das sevícias também que ela foi submetida durante a noite, extremamente chocada, paralisada, com um olhar sempre levado ao horizonte. Ficou postada quase que como um objeto
ao lado do Champinha, pescando em torno de 4 horas, segundo se teve notícias. E nesse período o irmão o encontrou. Estava preocupado porque a mãe queria saber notícias dele também, que ele tinha desaparecido de casa. E o irmão foi lá, encontrou ele pescando, perguntou quem era a moça e ele disse que era uma namorada dele. Mas pelo verdadeiro temor que o irmão também tinha em relação a ele, ao Champinha, o irmão não ousou dirigir a palavra à moça e nem olhá-la detidamente, e muito menos perguntar para o Champinha de quem se tratava, o porquê, em que circunstâncias e daí por diante. Fato é que a Liana certamente teve a percepção de que estavam à sua procura, de que havia já a notícia do desaparecimento dela, mas ela não teve forças para poder olhar para o irmão do Champinha e falar qualquer coisa que pudesse, quem sabe, ajudá-la ou favorecê-la naquele calvário. Eu acho que ela deve ter entrado assim, acho que ela deve ter saído fora do corpo, sabe? Essa é a minha esperança até, sabe? Que ela realmente não tivesse ali. O Champinha, então, na madrugada do dia 5 de novembro, disse para a Eliana que iria libertá-la e que a levaria até o ponto de ônibus mais próximo. Sozinho, armado de uma peixeira, ele saiu na madrugada pela mata com a Liana, e quando chegou próximo a um córrego, ele adentrou naquele lugar mais fechado, mais denso. O Champinha também desferiu um primeiro golpe de faca no pescoço da Liana, fez um corte bastante extenso, e assim que a Liana caiu ao chão, ele freneticamente golpeou-a mais com inúmeros golpes no braço, no peito, na cabeça, chegando inclusive a causar um traumatismo craniano. Tal a violência dos golpes que ele perpetrou. Da mesma forma como foi feito com o Felipe, o corpo ficou abandonado no local, de difícil acesso, junto à mata, e ele então foi para casa e antes, ou como era a madrugada, sem que a mãe percebesse ou os irmãos, ele trocou a roupa dele, embrulhou a faca, a arma do crime, nas suas vestes, amarrou isto com um arame e pendurou dentro de um poço que ficava nas imediações, escondendo também a faca. E a espingarda já havia sido escondida anteriormente. A partir do momento que a imprensa também nos ajudou muito a reverberar e a divulgar as fotos dos partícipes, e nós e o DHPP entrando em contato com as polícias dos estados onde ele estaria homiziado, como Pernambuco. Então, esses lugares foram mobilizados e a Polícia Rodoviária acabou abordando. O DHPP tinha notícias que ele estaria ainda em viagem, tanto que ele foi abordado na rodoviária ao desembarcar em Petrolina. Em 8 dias, nós iniciamos e concluímos esse inquérito com a prisão de todos os envolvidos e a custódia do Champinha. Eu sou a favor de prisão perpétua. Eu acho que o cara tem que pensar todos os dias da vida que ele viva. O cara foi condenado a 125, 126 anos, um deles. Eu queria que vivesse 126 anos para todos os dias ele pensar na merda que ele fez. Hoje, em 2021,
Champinha tem 35 anos. Esse é um dos crimes que mais traz discussão sobre a maioridade penal. Champinha tinha 16 anos quando orquestrou a morte de Liane Felipe. Sendo assim, o que rege sua condenação é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em princípio, ele só poderia ficar longe da sociedade no máximo 3 anos, mas ainda continua sob a guarda do Estado. Eu queria fazer um adendo aqui, um adendo importante. A deputada Maria do Rosário nunca defendeu nem o Champinha, nem qualquer outro estuprador. Tanto é que o pai de Liane, o Ari Friedenbach, é amigo da deputada, até porque os dois pensam igual sobre o sistema judiciário. Eu falo isso aqui porque se até eu acabo sendo bombardeado com mensagens sobre a deputada, imagina o Ari Friedenbach, que além de amigo da Maria do Rosário, não vê a justiça como algo punitivista. O Ari tem direito aos seus pensamentos, e ele também tem direito de não buscar a vingança que tanto as pessoas querem ver ele exercendo. O que acontece especificamente nesse caso do Champinha? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que o máximo de tratamento ou de longe da sociedade de um indivíduo que comete crime não tendo ainda atingido os 18 anos, o máximo que ele pode ficar é 3 anos longe da sociedade. Portanto, o Champinha já deveria estar na rua. Essa é a verdade. Nenhuma lei penal brasileira retém o Champinha na cadeia. O que aconteceu foi, com todo respeito, foi feito uma gambiarra jurídica, com todo respeito. Ele está longe da sociedade por um problema civil, por um problema de interdição. E o curador coloca ele internado longe da sociedade. Mas veja, o caso dele é criminal, é de direito penal, e ele está por direito civil. Então é uma gambiarra jurídica necessária, é claro, porque ele tem muita periculosidade. Eu acho que eu sempre fui extremamente lúcido, coerente, mas eu acho que assim, se eu estivesse frente a frente com eles, eu acho que eu ia ficar cego. Então eu nunca quis ter contato com eles, não quero jamais ver essas pessoas na frente, porque eu não sei, porque assim, pode ser que eu fique morrendo de medo, pode ser que eu avance e mate alguém. Não sei qual seria a minha reação e não quero saber. Deixar ele longe da sociedade é para salvaguarda dele, porque senão ele morre ou mata. Então ele vai sofrer hostilidade do meio e vai reagir, vai matar ou vai morrer. Apesar de um pai não querer se vingar da filha, eu sempre acabo perguntando para os familiares das vítimas: é possível perdoar quem matou alguém que você ama? É possível viver a vida de sempre depois de tudo? E como seria hoje o filho, a filha que foram arrancados da sua própria história? Eu acho que quem perdoa é Deus, cara. Eu não perdoo. Eu não vou matar ninguém, não está em mim, não sou assassino. Mas eu acho que assim, meu perdão, eu não conjugo esse verbo para essas coisas, eu acho imperdoável. Eu acho que assim, quando tem um crime desses, é importante que as pessoas saibam que não morre uma pessoa, ele não matou uma pessoa, ele mata uma família inteira, os amigos, sabe? O sofrimento das amigas da Liane foi gigantesco. Sabe assim, teve desde uma tentativa de suicídio de uma amiga dela. O sofrimento foi gigante. Meu pai durou 3 meses. Ele não tinha nada, ele estava super bem, pegou um câncer e 3 meses depois estava morto. Então, assim, é um estrago na família gigantesco. Minha relação com a minha esposa ficou super comprometida, sabe? Até que não sobreviveu. Então, é um estrago gigante. Sabe assim, eu acho, é absurdo legalmente falando, mas assim, a lei devia olhar que ele não matou uma pessoa só. Ele matou 2, 3, 4, destruiu a vida de muitas pessoas. Assim, devia ser uma condenação não por um crime, por vários crimes. Na religião judaica, não sei se sabe como é que é o luto, tem 7 dias e depois tem durante 11 meses se faz uma reza. Normalmente você vai na sinagoga fazer essa reza. Eu não fui na sinagoga fazer a reza, eu todo dia entrava no quarto dele e fazia a reza no quarto dele. Depois do enterro, nós achamos delicado, sentimos através da advogada da família que a gente deveria também fazer uma visita e
prestar essa solidariedade a ele, né? E a gente batendo papo na sala, conversando, num determinado momento tocou a campainha do apartamento, ele pediu licença, levantou, foi lá, abriu a porta, era o porteiro, alguma coisa assim, entregando um maço de correspondências para ele. Voltou, sentou no sofá, continuou conversando com a gente e compulsando as correspondências. Aí uma das correspondências, ele conversando, pegou, olhou, abriu, olhou, falou, é da FUVEST. Comunicando que a Liana passou no vestibular. Quem seria a Liana hoje? Uma pergunta tão difícil. Eu acho que ela falava que ela queria fazer educação física, né? Ela era super ligada com o corpo, entendeu? Ser magra, ela era uma puta neurótica. Ela dizia que queria fazer educação física. Eu não sei se ela teria feito educação física. Eu acho que a Liana tinha um talento inato de sei lá, alguma coisa com relação entre pessoas. Ela conseguia ter muita gente em volta. Então eu imagino que ela estaria fazendo alguma coisa em relações públicas. É isso que eu imagino. Pode ser um absurdo. Eu acho que o fato de se transformar numa causa, primeiro é tentar, sabe, eu tenho mais um filho, eu quero que ele viva num mundo melhor, tal. E tem um lado super terapêutico nisso. Sabe assim, o fato de eu estar aqui hoje podendo falar, pô, é sempre uma terapia, sabe? Então eu acho que tem um fator legal para mim e enquanto isso estou fazendo alguma coisa de boa para a sociedade. Eu acho que é uma oportunidade de a gente tentar transformar, uma frase que eu costumo usar muito, assim, é transformar o luto em luta. A bandeira que eu defendo é a emancipação do menor que comete crime hediondo. Tá? Não importa, o cara tiver 13 anos, estuprou, matou, é cana. Não é porque vai falar, reduzir para 16 e o estuprador de 15 faz o quê? Vai ficar numa boa? Então eu acho que assim, o cara, por exemplo, estuprou, matou, é cana, meu. Emancipa ele e vai para a cadeia. Então assim, eu acho que uma das funções dessa desgraça toda que eu uso, assim, eu acho que eu salvei muitas meninas de lá pra cá, entendeu? Falando, meu, não mente pros seus pais, porque pode dar uma puta de uma merda. Assim, sabe uma coisa que eu acho que me faz encarar a vida? Às vezes, assim, você tá falando, puta, não aconteceu, entendeu? É uma maluquice só. Não é verdade. Porque não dá pra acreditar, entendeu? Que essa história é real. Na boa, eu acho que às vezes não é. Agradeço de ela não ter sobrevivido, porque eu acho que não teria conserto numa cabeça que dê para consertar depois de passar o que ela deve ter passado. Assim, de verdade, eu prefiro ela morta do que ela ter sobrevivido a essa coisa maluca que ela passou. Eu gostava muito. A televisão, o lugar dela era do meu lado. Sabe assim, ninguém podia sentar ali, porque aqui ela era o lugar dela. Assim, eu sinto muita falta de abraçar ela. Sabe assim, o cheiro dela. Champim ainda continua, em 2021, vivendo na unidade do Centro de Saúde de São Paulo. Ele mora junto com outros 3 homens que também exerceram crimes bárbaros durante a adolescência. Cada um deles tem uma assistente social particular e os 3 vivem numa casa ampla, com horta, videogame e campo de futebol. Os outros 4 comparsas de Champinha, no caso de Liana e Felipe, continuam presos. Mas apesar das penas de mais de 100 anos de detenção, ninguém fica na cadeia há mais de 30 anos no Brasil. Em 2033, os 4 cúmplices de Champinha estarão em liberdade. Se Liana e Felipe estariam juntos até hoje, ninguém pode afirmar nem que sim, nem que não. Mas que os 2 poderiam estar vivos, poderiam. Para ver as imagens deste caso, vídeos inéditos de Liana criança com a família, as fotos do local do crime, fotos de Champim e seus cúmplices, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/op Operação Policial, youtube.com/op Operação Policial. Tudo junto.
No próximo podcast, não deixe de acompanhar o debate de especialistas da mente sobre o que é Champinha. Ele é um psicopata? É perverso ou é somente uma pessoa ruim? Poderia ele ser tudo isso numa só personalidade? Não perca! Não deixe também de seguir a Media Land nas redes sociais. É sempre @MediaLandPlay. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.